Tereza, tudo bem? Tereza, eu acho tão incrível, assim, pessoas que... não é que do nada, né? Porque tem sempre a jornada. Mas pessoas que se dedicam a áreas pouco exploradas e que às vezes a gente tem uma percepção muito limitada sobre elas. Sempre que a gente escuta falar sobre sommelier, a gente desconhece totalmente o conceito do que é sommelier e a gente só pensa em vinhos, né? Exato. Mas aí me chega você com esse talento para ser sommelier de mel e a primeira sommelier de mel no Brasil. Como foi que essa história começou? Eu quero desde o início, porque eu acho que você faz incrível. E bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de contar um pouco da minha história aqui, Falando Nisso, falar um pouco disso, né? E do começo foi assim, a minha história na apicultura, ela vem desde que eu nasci, porque meu pai já era apicultor, né? Ele é apicultor desde 83. E eu cresci no meio disso, mas com uma coisa que meu pai trazia para eu comer. Quando cortava um pedacinho de favo, levava, minha filha trouxe um pedacinho aqui. E aí, assim, era a casa Ferreira Espeto de Pau, eu não comia muito mel. A indústria fica na parte dos fundos da casa dos meus pais, né? E as minhas amigas se empolgavam mais com o mel do sachêzinho do que eu, na verdade. E aí, quando eu fui para São Paulo, eu comecei a... Você, aliás, é formada em jornalismo pela PUC de São Paulo, Isso, não né? neguei o DNA da família, né? Temos 11 na família, sou uma delas. E aí eu fui para lá estudar, né? Fui bolsista na PUC e aí eu fui ficando lá e quando eu fui trabalhar, eu estagiei na Editora Globo e fui parar na Globo Rural porque eu pedi. Já no estágio, na dinâmica do estágio, para ser selecionada para uma das vagas, eu fui a única a falar que eu queria trabalhar na Globo Rural. Até o RH virou assim, tipo... Como assim? Tipo, como assim Globo Rural? Eu falei, eu sempre li, meu pai assinava, assistia os programas, enfim. E aí, aquela área rural, eu sempre tive um pezinho no campo, né? Ao mesmo tempo que eu sempre me achei muito tecnológica e gosto muito disso. Então, já foi esse primeiro contato com a área rural que eu não imaginava ter em São Paulo mais do que eu tinha, talvez, até aqui, assim, né? De estudar, de me aprofundar mesmo. E aí, quando eu fui trabalhando nessa área, eu fui me apaixonando, né? Adorava trabalhar lá e era setorista de mel, né? Porque, enfim, eu já cresci falando de mel. E depois eu fui para a área de tecnologia, trabalhei com internet rural. E aí depois, quando esse trabalho finalizou, eu já estava envolvida com a comunicação da Bimel, que é a empresa que Você fez Belas Artes Social Media, né? Também, isso. Eu fiz jornalismo na PUC e mídias sociais digitais na Belas Artes. Sim. E aí, nessa pegada aí de redes sociais, que é uma coisa que eu sempre gostei muito de trabalhar, eu fui começando a escrever a história do meu pai na internet, porque eu via muita gente sem entender o que é o trabalho do apicultor. Acho que hoje em dia as pessoas ainda não entendem tanto o trabalho que dá por trás de um mel, sabe? Sim. Se você imaginar que uma colher de chá já é o trabalho de uma vida inteira, para a gente colher esse tanto, é o trabalho de muitas vidas juntas, né? Tanto Não, e a gente pensa nas abelhas, e pensa naqueles macacões, e pensa naquelas colmeias. Aí a gente é apaixonado, mas ao mesmo tempo tem medo das abelhas, a gente corre delas, mas ama o que elas produzem, né? Isso. Agora, assim, a gente estava falando um pouco da tua formação e da tua história, mas, assim, você terminou se especializando em análise sensorial de mel pela Honey Sensory Education, e também pela Bisearch na Itália. Isso. Né? Onde fica ela? Em Bolonha. Em Bolonha. Tá aqui. A especialização acabou colocando você numa área também importante, porque você juntou as duas coisas. Quer dizer, é a empresa da tua família, mas o que você tinha de jornada, de comunicação, né, da tua carreira. Aí você foi se especializando. Estava escrito nas estrelas? Tava, com certeza. Foi comendo muito mel que eu vim parar aqui. E foi isso, assim, acho que essa parte da análise sensorial, ela é muito porque eu tenho essa missão de comunicar o que é o mel mesmo. Acho que hoje em dia as pessoas não sabem o que é o mel puro. Não sabem que o mel varia a cor e o sabor, que o mel cristaliza. Então, quando ele açucara, as pessoas, já é falso. E, na verdade, é um sinal de pureza quando ele cristaliza. Tem uma quantidade imensa de marcas de mel. Você chega em qualquer supermercado, qualquer lugar que vende esse tipo de produto, né? E você tem uma quantidade imensa e você... Porque eu acho que, mesmo a gente tendo avançado, até do ponto de vista de legislação, de estar tudo muito claro nos rótulos e tudo,
é como ele é apresentado, é a gente saber um pouco mais, é a degustação, é a gente emergir mais, né? Fazer uma imersão, na verdade, né? Uma imersão. Esse é o diferencial, esse é o diferencial da A gente não sabe Abimel. escolher. Exato. Então, quando a gente participa de eventos, de feiras, eu gosto de levar, inclusive, um mel falso, para que as pessoas vejam. E é engraçado como muitas das vezes aquele mel falso é a referência de mel que as pessoas têm. Então, eu fui fazer esse curso na Itália, né, a parte avançada, que o inicial eu fiz aqui online, né, por causa da pandemia. E aí eu fui trabalhar isso justamente para poder ensinar as pessoas. Acho que realmente precisa ter uma comunicação, como eu acho que todo o agronegócio, a agroecologia, tudo tem que ter uma conexão maior com a cidade, Sim. que é quem consome, no fim das contas, esses produtos, né? Vocês estão só no Piauí hoje? Isso, a gente vende alguns pontos de varejo para outros estados, mas é porque a gente está esperando sair mais uma documentação para conseguir o mercado nacional. É a Abimel, né? Isso, hoje nós estamos com a ADAP, que é a Associação de Defesa Agropecuária aqui do Piauí, que ela dá essa cobertura estadual, e a gente está trabalhando para vir para o SISB, que é o Sistema Brasileiro de Inspeção, que não é o mesmo do Ministério da Agricultura, que a gente tinha antigamente, só que a gente não tem interesse em exportar. E aí, depois de que houve uma exigência muito maior por causa da exportação, a gente saiu do Ministério e foi para a ADAP. E a ADAP está se capacitando também para prestar esse tipo de inspeção federal também pelo órgão estadual. Então, a gente está trabalhando junto, que a gente é a única empresa de apicultura, de indústria de mel aqui em Teresina, que a ADAP atende nessa região. Então, é um trabalho que nós estamos realmente... Eu estou abrindo mato, assim, ó, de tudo, assim, graças a Deus. Eu cheguei na Olic outro dia e vi uma prateleira inteira com todas as coisas que vocês trabalham. A gente deu de cara lá, por acaso, outro dia, você estava fazendo uma degustação, a gente acabou experimentando. E eu falei, cara, tem que contar essa história, porque eu acho que você atua numa área que, aparentemente, embora seja comum, a mel, muita gente tem, então muitas marcas. Mas eu acho o trabalho de vocês muito focado em ser saudável, em ser orgânico, em ter diversidade, em ter representatividade, em ter um público que ali se interessa por aquilo. Tanto que você é sommelier. É a mesma coisa de ser... No que uma sommelier de mel se compara a um sommelier de vinho? Então, o sommelier de vinhos, a gente pode ter como resultado, por exemplo, desse trabalho dos sommeliers aqui no Brasil, que foi, por exemplo, esse desenvolvimento do consumo de vinho. Hoje você saiu daqueles vinhos de baixa qualidade para você investir num barato e bom, que você vai procurar entender como é que harmoniza com prato, com queijos. Então, o mel ele tem a mesma percepção sensorial, é a mesma fazer análise. Coisas incríveis com o mel. Muito, ele é muito versátil. Até eu trouxe para você aqui um mel amargo. Que é um mel que é só a gente colhe aqui no Piauí, basicamente, porque os apicultores acham ele amargo. Uma florada especial, né? Está escrito aqui, Isso, a gente trata as floradas justamente pela diferença, pela raridade delas. Então, esse caráter especial dessa florada é porque a gente produz muito menos, porque a gente prefere deixar esse mel para as abelhas comerem no período de seca. Esse é um mel do ápice do BR Bro, a gente colhe ele em outubro. Uau, deve ser incrível. Então, ele é um mel que a gente... Por exemplo, esse ano a gente não colheu esse mel porque as abelhas produziram só para elas. Falando, não, agora que você descobriu esse mel amargo, vamos valorizar ele, mas deixar ele aqui, porque não produziram nada, não deu produção. Em compensação, outras flores... Engraçado, né? Ainda passa pela a vida, né? O que a abelha precisa, né? É prestar atenção na natureza, é acompanhar a chuva, sol, vento. Isso que eu ia te se perguntar. floriu ou se não floriu. Porque assim, deu a louca no tempo, né? A gente está sentindo A gente, por muito. exemplo, está tendo chuvas agora nesse período. A gente está para 8 estados do Brasil e múltiplas plataformas digitais. Enfim, a gente está em todos os lugares que as pessoas acessam. Mas assim, o tempo está louco. Onde era para estar gelado, 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 não está. E onde era para estar tinindo de quente, porque a gente acabou de entrar no penúltimo mês do BR Bro, está chovendo. As abelhas Isso afeta a produção de vocês, isso Total. dá novos sabores, novas... consistência, como fala? Novas texturas. Dá sim, porque talvez não escala, né? Igual o vinho, o mel tem um terroir, né? Ou seja, o terroir, porque a gente fala muito de sommelier, eu acho que complica muito, as pessoas acham que é muito complicado, na verdade não é. O mel, ele traz as características da região que ele foi colhido, então as flores que tem, o solo, se choveu, se não choveu, então tudo isso define o sabor do mel, a cor,
né? A textura, por exemplo, esse mel ele é mais condensado, ele é menos líquido, porque na colmeia evapora mais a umidade do mel por causa do calor. Então, você vai comer ele na colher, ele vai sair mais concentrado. Já os méis do período de inverno, eles vêm mais líquidos. E tem gente que acha, tá aguado, tá alguma coisa, e não é a característica do próprio mel. E aqui eu acho bacana que vocês dão todas as informações. Por exemplo, mel puro, cristaliza, não indicado para crianças menores de 1 ano. Essa questão de menores de 1 ano, na verdade, é uma obrigação por lei que a gente tem que colocar. Todo mel que não tiver isso aí, desconfie. E tem o selozinho direitinho. Eu estava vendo Isso. aqui desde 1991 a Bimel. Isso. O Uau. CNPJ foi aberto em 91, que foi o ano que eu nasci. Pois é, eu ia dizer, nossa, Eu tenho a minha foi um idade. presente para você, foi preditivo. Minha irmã quase, né? Dei trabalho junto com a empresa. É verdade. E aí você se acostumou a lidar com as abelhas? Já foi atacada por Eu abelhas? tenho alergia a abelhas, na verdade. Não aquela que Como assim, que fecha a glote. Tereza? Não, pois é, eu tenho aquela que fica inchada, que fica às vezes coçando. Eu tenho que tomar muito cuidado. Por isso que eu gastei mais no meu macacão de apicultora do que eu acho que eu gastei Cara, no meu tinha que passarinho. ter fotos, você fazendo essas coisas todas, né? Tem sim. E é muito massa, porque apesar de eu ter alergia, eu sou tão apaixonada que eu tenho muita vontade de estar no meio delas. Por exemplo, eu gosto de pegar quando tá assim, às vezes um bolo, não é muito bom fazer isso, mas às vezes para sentir elas vibrando. Você produz coisas com mel? Produzo. Não, a gente produz assim, né? A gente produz o mel, Mas assim, mas você... eu produzo o hidromel também. Mas você faz também pratos? Ah, sim. Por exemplo, esse mel aqui da Faveira, ele é excelente para fazer com carne de porco. Imagino. No final, quando você vai colocar... sela. Ele sela, ele faz tipo um glaciado, por exemplo. Você termina, você pincela, joga o mel por cima da carne de porco e termina para colocar para dourar no forno. Fica maravilhoso. E você sabe fazer? Eu boto para os meus amigos fazerem, eu dou só a dica. Eu acho que assim, olha, eu acho que esse harmoniza com isso e eu vou jogar a ideia e eu peço para alguém executar. Porque de cozinha eu cozinho bem, mas não é tão... Eu prefiro comer mel. Como é que o Piauí tá no ranking de produção de mel no Brasil e como é que o Brasil está em relação ao mundo? E quem produz, assim que você faz? Tipo assim, como você estudou fora, né, e na Itália, nesses lugares, quem produz e que manda bem sob todos os sentidos? E o que tem de inovação na produção do mel? Eu te fiz 5 perguntas de uma vez Vamos lá, só. vamos falar do Piauí primeiro, que eu tenho orgulho, né? Nós estamos agora, do ano passado, os dados do IBGE colocou o Piauí em 3º lugar na produção de mel e em 1º na exportação. A gente está sempre entre os 3, 5 primeiros, às vezes no primeiro, né? Porque varia por causa do tempo. Então, a gente tem anos muito bons de flor e outros que são mais fracos. Então, varia, como qualquer produto agrícola. E a qualidade daqui do nosso mel, ele é muito exportado porque o Piauí, ele tem uma característica de produção em áreas de preservação. Muita florada nativa. Não é em área, por exemplo, em São Paulo, que cria abelha em áreas de pomar de laranja, que é cheio de agrotóxicos. Aqui não. Aqui a gente deixa na mata nativa, então tem um sabor diferente, tem um sabor local que é muito valorizado fora, especialmente os orgânicos, né? Aqui nós temos muitas cooperativas com certificação de orgânico, que é o que valoriza também fora. Já em relação ao mercado mundial, o Brasil é o 11º, se eu não me engano, entre os maiores produtores. A China é o primeiro, mas não se sabe tanto, né? Inclusive tem um documentário que chama Rotten. É uma série, na verdade, que tem vários episódios sobre fraudes em alimentos e tem um episódio só sobre mel. Que o mel é um dos produtos mais falsificados do mundo. A gente tem esse problema porque é um produto que tem um valor agregado, então as pessoas ganham nessas fraudes. E a China é uma das principais fraudadoras de mel. Né? Então, eles mandam... Agora, na série, eles mostram que agora, tipo, como a China já está bloqueada no mercado, eles mandam para a Malásia e da Malásia exportam, só que já descobriram... Outras e aí rotas, toda eles vão hora procurando outras atrás rotas, do rabo, né? assim, para poder dar conta dessas falsificações. Então, mel de qualidade tem muito na Itália, tem mel de qualidade, Grécia tem bastante. Estados Unidos tem também. Então, na América do Sul tem muito no Chile, é muito bom o mel chileno. Então, varia muito. Ou seja, assim, tem um mercado global, um mercado nacional e um mercado local aqui, considerando que a gente está muito bem ranqueado, nacionalmente falando. E é por isso que eu trabalho muito com o mercado local, porque eu acho que boa parte do melhor mel do Piauí vai para fora e o piauiense acaba não comendo mel de qualidade. Então, esse é o nosso trabalho, é trazer um mel de excelência internacional, que é por isso que eu fui estudar fora, para poder trazer mais qualidade. Sim. E justamente levar esse mel de qualidade para o consumidor, porque a gente vê tanta fraude,
né? Então, eu quero ser uma opção segura. Por isso que eu fui estudar. Eu falei, gente, eu estou aqui para dizer que eu sei que eu estou fazendo. Você precisa... É porque eu vejo, assim, que a área em que você atua, primeiro, é dominada por homens. Muito. Segundo, você é mulher. Então, assim, você estudou para isso. Você vive dentro disso. Você tem propriedade e autoridade. E eu acho que muitas áreas precisam de um literacy, né? Um letramento de talvez você ter que fazer cursos sobre isso. Você já pensou nisso? Sim, então, eu estou, na verdade, ano que vem, se Deus quiser, eu vou fazer meu mestrado para analisar isso e começar a fazer o que não existe no Brasil de forma nenhuma, que é um mapeamento da florada como tem na Itália. Então, por exemplo, se você vai no mercado, o mel que está dizendo que é aquele mel ali, ele passa por uma régua, que se ele não entrar entre um parâmetro de cor, de sabor, as notas que vai encontrar no mel, então ele é descartado como aquele mel. Então, isso porque teve um trabalho de 40 anos para desenvolver todas as características daquele mel. A gente não tem isso no Brasil, em geral. A gente tem uma ou outra pincelada de estudos acadêmicos sobre isso, sobre sensorial, inclusive, mas é muito incompleto, né? Então, eu quero começar a estudar os MEs do Piauí, eu quero ensinar... Onde você vai fazer esse mestrado? Aqui na UFP, tenho no mestrado de meio ambiente, na parte de recursos naturais, já tenho até minha futura orientadora. Olha, professora ela já Juliana tá Bendini. adiantadíssima. Nossa, ela é maravilhosa, sou muito fã do trabalho dela, eu sempre pedi muito artigo científico, eu gosto bastante. E agora a ideia é estudar junto e a gente começar a mapear. E aí eu quero também, inclusive ela tem vários alunos de apicultura, né, de mestrado, graduação, enfim, que eu quero ensinar eles a fazer esse sensorial, para que eles se interessem a pesquisar comigo, porque eu não vou dar conta. Mapeamento, né? Eu não vou dar conta. O que a Itália tem, em quantidade de MEs mapeados, o Piauí tem um bioma, talvez. Na Caatinga tem muito mais flores muito e plantas mais do que a Itália inteira. Você vai então, revelar coisas que as pessoas nem sabem. E até consomem, mas não sabem do que se trata. Sim. Não sabem do valor daquilo. E falando nisso, vocês têm um projeto chamado Colmeia Nova, que é muito bacana da Bimel, que vocês... tornam o que vocês produzem muito mais acessível, né, dentro desse projeto. Isso. A verdade, o Colmeia Nova é para a gente levar a apicultura para mais pessoas, a prática da apicultura mesmo. E a gente presta consultoria para pessoas que têm propriedade rural, né? A apicultura é uma das poucas atividades que pode ser feita em área de reserva ambiental, porque ela é carbono neutro, né? Na verdade, ela regenera. Então, quem acha que está perdendo dinheiro com aquela área que não pode produzir, na verdade, pode. Está perdendo dinheiro porque o mel dá dinheiro, é valor agregado e tem como, inclusive, ajudar a polinização daquela produção que você vai ter ali do lado, né? E o Colmeia Nova é isso. E, além dessa parte de consultoria, a gente tem um fundo social para doar colmeias para um grupo, seja de jovens rurais, de associações de mulheres rurais, enfim. A gente está, inclusive, em busca na região do litoral para a gente conseguir fazer o mel do mangue. Nós estamos atrás dessa aqui, porque existe também, tipo, as pessoas lá, elas têm um contato com a natureza, às vezes pescam, fazem outras atividades, mas na hora que fala de abelha, todo mundo sai correndo. Por isso que eu falo que a gente precisa entender esse processo. Eu acho bem bacana que você vai fazer um mestrado e que você vai compartilhar o que você sabe e até multiplicar junto com outras pessoas, porque não dá para fazer sozinha, o que você quer fazer sozinha. Acho legal que você tem interesse, mas eu acho que quanto mais você falar, acho que você devia ter um canal no YouTube. Eu não tenho. Acho que você... Queria também. Não sei, assim... a família Raulino é toda de jornalistas, de pessoas criativas. Eu acho que você podia fazer aí uma força-tarefa Tá nos planos para fazer, porque eu acho que assim, o que vocês fazem é incrível, tem um valor intangível, né? Sobre todos os aspectos, a questão do que é o mel mesmo, o cuidado que vocês têm, o mapeamento, a tua formação, a tua entrega. Obrigada. É muito legal e as pessoas precisam saber mais, né? Saber e a mais. ideia que eu falo também, esse curso, ele não é só para vender a Bimel. É que a pessoa, quando ela for comprar, eu quero que as pessoas comprem MEs de outros produtores, justamente para ver o quão diverso pode ser, né? Então, eu acho que é passar essas dicas para escolher um bom mel, para todo mundo comprar mel em geral e não ser mais enganado. Eu sinto que você é comprometida em todas as escalas, tipo, do mapeamento, de onde tem, quais são os biomas, quem está produzindo,
né? Quem está consumindo está consumindo com... Por isso que eu não tenho tempo que para fazer tipo um de canal do informação. YouTube. Mas assim, se você tornar Mas isso eu uma quero. rotina, Ai, quero você muito. vai ter... E eu acho que você vai ganhar, você vai escalar a visibilidade, né? Eu sei. Em outra Eu, escala como jornalista, nacional. então, Pois preciso é. fazer mais isso. Para mim, a pandemia foi bom porque ela trouxe pessoas de volta, como a Tereza. Em 2020, ela chegou e o pai... Oi! Foi, eu vim de mala e cuia, eu falei, Quando não. você fala, a gente está mostrando aí as imagens, ó. Ai, bacana. Isso aí sou eu, meu pai e o Jacó, que é um apicultor parceiro nosso aí também. Todos de astronauta. Sim, a gente toda se sente em Marte. Não são os astronautas de mármore, são os de mel, tá, gente? Aí lá no nosso apiário, no período de chuva, ele fica tudo verdinho, ó, você consegue ver. Muito bonito. Já no período agora do berro, é Sim. tudo cinza, né? Agora tá voltando a chover, vamos migrar de novo. Que legal. Aí é o nosso mel no restaurante do Dom, do Alex Atala, que a gente vendeu o nosso produto, botou nosso mel no menu de degustação de 20 Que anos. legal. Aí a consultoria no pessoal do La Reserva, que é uma produção orgânica lá no litoral. A gente prestou consultorias para eles e foi muito bacana. É um trabalho que gerou frutos, né? O Hervé, que é um chefe belga lá de Barra Grande e de Jericoacoara, ele usa o mel, né? A gente conhece. Todo mundo que passa por lá sabe. E ele já adotou, né? Isso, ele leva o mel da fazenda dele, ele já produz o próprio mel. Pois é, ele já adotou o mel dentro da gastronomia, né? Dentro do que ele exato. assina. E ele consegue fazer essa produção, chegar até mais pessoas com os menus de degustação dele, é muito legal. A nossa equipe... É muito bacana quando tem essa Olha troca. aí elas. Ai, lindas. Não tenham medo de abelha, pelo amor de Deus, elas são maravilhosas. Sem elas a gente não vive, gente. Não tem comida, não tem nada. Não, e o ecossistema Ó, isso é o que eu gosto de fazer, ó, pra abelhas, sentir elas vibrando na mão. É muito bom, gente. Toda vez que eu vou no apiário, eu aprendo uma coisa nova, é impressionante. Isso aí sou eu, ó, com elas na mão. Ai, o mel, isso aí é a parte boa do trabalho. No final a gente tira um favinho pra comer depois. Legal, muito legal. Aí o enxame que vai na árvore, é muito doido isso. Agora é Eu fico natural que a apaixonada. gente tenha medo de abelhas, assim, Sim, né? Só que a gente claro. precisa respeitar, Isso, né? claro, quando você vê Porque um enxame, muitas vezes não. é você que está na casa da abelha, no lugar que é dela. Não Exato, é ela na que está no verdade- teu lugar. Eu nunca vi uma abelha invadir a tua casa. É Não, a na gente verdade- que é ao contrário, né? Na verdade, A elas abelha entram, vai- ainda vai- mais agora nesse período de novembro a dezembro, começa a ter as enxameações, como a gente chama, que é quando tem a divisão do enxame, criam duas rainhas e uma rainha fica naquele enxame velho e um enxame novo com a nova rainha. E vai elas fazer podem morar. entrar. E a gente faz esse serviço aqui em Teresina. A gente vai na casa das pessoas e tira, coloca na colmeia e leva lá para o sítio. Algumas pessoas tocam fogo, né, e acabam exterminando. A gente não, a gente faz essa retirada Pois eu nunca sustentável. dei de cara com isso, eu moro no meio do Que mato. bom, se precisar um dia, você sabe com quem chamar. Vou saber, Porque vou a saber. gente é a única empresa que faz esse serviço aqui. Os bombeiros e a polícia ambiental só fazem agora em área pública. Olha. Então a gente, inclusive, queria estimular mais os apicultores aqui da região a oferecer esse serviço, que é um serviço muito importante, né? E que deve ser muito solicitado, né? Eu não sabia, assim, que elas, tipo... Mas, assim, eu vou receber uma rainha na minha casa, né? Sim, mas ela vem com a galera. Não sei se você vai querer muito, não. Ela vem correndo Não é toda. uma visita muito doce. Assim, Não pode é ter uma, acidez. não é uma visita, assim, exatamente uma monarca. Ela é uma monarca, Ela vem com mas no equipe, reino mas dela, ela vem com o exército todo, né? Exato, ela vem armada. Ainda bem que eu assim, tenho o seu número. Ótimo, pode me ligar, galera, que a gente faz a retirada. Inclusive, a Ótimo, gente tem Tereza. parceria, inclusive, com o aeroporto. A gente tira no aeroporto. Eu fui esses dias lá para tirar uma na pista, numas partes assim de cimento, que eram antigas torres Precisa, né? Por segurança, inclusive. Isso, não, é na parte até afastada, mas é para os funcionários mesmo, né? Sim, segurança deles. Para todo mundo, na verdade, né? Todo mundo é importante. Mas foi doido porque assim, você passa pela pista, você olha assim, caraca, eu já desci aqui de avião, agora eu tenho que tirar a abelha. Como assim? E é um enxame bom. E o mel gostoso. O mel Essas coisas, cara, você não precisa ter tempo. Liga o celular e fala, gente... Mas não dá. Não, na correria com a abelha aqui, ó, na tua cabeça. Não, mas depois que você sai, você entra no carro, você grava, conta essas A histórias. gente compartilha no nosso Instagram, essas inclusive. histórias. Sigam a gente lá, Bimel Piauí. A gente conta um pouco da nossa história, a gente conta muita Muito coisa bom. bacana lá. Você acompanha, inclusive, essas aventuras. Muito bom, Tereza, soube mais, virei mais fã sua e da Bimel, né? Que bacana esse trabalho. Conte com a gente pra gente divulgar aí. Pode deixar. Esses voos todos. Muita coisa vai acontecer ainda. Amém, Tá se só Deus conversando, quiser. muita coisa vai rolar. Eu vejo você sendo assim
fazendo palestras no Brasil, fora do Brasil, ou levando as coisas e mostrando, e já se reinventando. Você tem cara de que, tipo assim, dominou aquela área, já vou para outra, né? Eu Você gosto tem cara muito de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí agora eu tô focando no mel. Pois é, neta da Elvira, gente, não nega. Dá um beijo na Elvira. Pode deixar. Pessoal todo, muito obrigada pela que entrevista. agradeço. Eu me diverti muito. Olha, a rainha chega, mas ela vem com a galera. Não sei se você quer essa visita real, não. O Cleito morreu de rir. Morreu de rir. Se você não conta as suas histórias, eu vou contar. Depois eu vou gravar. A gente tá gravando com a Tereza. Me chama mais vezes que toda vez eu trago uma história nova. Vai dar certo. Pois aí, eu vou ficar pegando no teu pé pra você contar. Bom, você continua aqui só pra gente chamar o intervalo.